Oi pessoal, eu trouxe um tema hoje para falar com vocês, para que isso possa ajudar vocês na execução dos nossos principais movimentos, como o levantamento terra, o agachamento, o movimento da corrida, que é a dissociação quadril-lombar. Eu quero que vocês entendam que para a gente movimentar o nosso quadril, a gente não precisa movimentar a nossa lombar. E para isso, primeiramente, eu vou colocar uma imagem e aí eu quero que vocês observem nessa imagem as curvaturas fisiológicas da nossa coluna. Nós temos 4, a curvatura da região cervical, curvatura da região torácica, curvatura da região lombar e a curvatura sacral. Então, depois de entender essas curvaturas da coluna, agora nós vamos passar para a articulação do quadril e eu quero fazer vocês entenderem que essa articulação do quadril ela se movimenta sem precisar movimentar a coluna lombar. E isso é a dissociação quadril-lombar. Nós vamos precisar disso em muitos exercícios, então é muito importante que vocês vejam isso com atenção. Façam os exercícios que eu vou propor aqui para vocês, porque no final desse vídeo eu tenho certeza que vocês vão entender melhor sobre essa dissociação quadril-lombar e, consequentemente, melhorar muito o padrão de movimento de vocês. Então, existem 3 movimentos aí básicos que a gente usa muito nos nossos treinos, que é muito comum de acontecer esse erro, da pessoa não dissociar o movimento do quadril com o movimento da lombar. Eu vou demonstrar aqui os 3. Primeiro eu quero falar sobre o agachamento. Então, um agachamento com um padrão bom de qualidade, ele tem uma boa dissociação da região quadril-lombar, eu mantenho as curvaturas neutras da coluna para executar. E aí, quando eu tenho esse padrão de não dissociar bem a região do quadril e da lombar, o que eu vou fazer? Eu vou descer e vou perder essa curvatura da região lombar, fazendo um Czinho com as minhas costas, não fazendo a dissociação correta do quadril com a lombar. E esse padrão de movimento traz uma sobrecarga desnecessária na nossa região lombar. Então é muito importante que a gente corrija isso, certo? Segundo movimento, que é muito comum também, e é um movimento cotidiano, que a gente até usa na nossa marcha, não com tamanha amplitude, mas nós usamos na nossa caminhada do dia a dia, né? Principalmente para os corredores, é o movimento de flexão do quadril. Então, muita gente faz essa flexão, mas faz essa flexão perdendo aqui a região, a curvatura da região lombar. E eu não posso fazer isso, então eu tenho que entender que o meu movimento, ele acontece pela articulação do quadril e não pela articulação da coluna lombar. Porque senão, novamente, eu estarei sobrecarregando essa região da coluna lombar. E o terceiro movimento aí, padrão de movimento, é o padrão do levantamento terra, que é um exercício que a gente usa no nosso dia a dia para pegar objetos no chão e também nos nossos treinamentos, que é ir até o chão, pegar um objeto e levantar. Então eu vou até o chão, pego algum objeto, algum peso, kettlebell, uma barra, mantendo essa curvatura fisiológica, mantendo o meu quadril, principalmente atuando nesse movimento. E o que é muito comum, o que a gente vê muito de erro nisso, é a pessoa fazer o movimento, porém usando a articulação da lombar, sobrecarregando essa articulação da lombar. Então a pessoa faz isso e não isso. Então esses são os 3 padrões aí que nós vamos nos atentar na hora de fazer os exercícios. E nós vamos transferir esses padrões para também os exercícios unipodais, que é a mesma coisa na hora de fazer o avião. Eu não posso fazer o avião perdendo a região da lombar, certo? Então o próximo passo agora são os corretivos, educativos. O que a gente pode fazer para melhorar esse padrão, para melhorar esse movimento? Eu vou passar 3 que são muito legais e provavelmente vocês vão entender bem isso depois que vocês fizerem, que vocês experienciarem isso. O primeiro deles, nós vamos usar um bastão. Eu estou usando aqui um cabo de vassoura e
Para fazer esse movimento, nós vamos colocar esse bastão lá nas nossas costas e ele vai ficar apoiado em 3 pontos: nosso sacro, nossa torácica e nossa cabeça. E as nossas mãos vão ficar apoiadas nas regiões das curvaturas das lordoses. Então, uma vai ficar apoiada na região da lombar e a outra na região da cervical. E aí eu vou fazer um movimento de flexão do quadril, mantendo esses 3 pontos de apoio. Esse é o movimento do reprint. Ele é um educativo muito importante para que a gente entenda como se movimentar pelo quadril sem perder as curvaturas da coluna vertebral. E aí um segundo movimento, que é muito legal também, que a gente usa para educar aí esse movimento do quadril com a lombar, é o reprint sem o bastão. Nós vamos usar a mão e nós vamos fazer nosso corpo entender que o quadril ele faz um movimento de dobradiça. Então eu vou usar minha mão aqui no quadril e vou fazer essa dobradiça do meu quadril, tá certo? Nós vamos fazer esse movimento mantendo lá as curvaturas da coluna também, entendendo que o nosso movimento ele vai acontecer a partir da articulação do quadril e não com o segundo movimento, que esse é o movimento que vai nos auxiliar aí no movimento de flexão do quadril, nas corridas. Nós vamos precisar de uma parede, vamos apoiar as mãos e aí nós vamos fazer um movimento de flexão do quadril sem perder a curvatura lombar. Então nós vamos fazer esse movimento, uma marcha, pensando em usar apenas a articulação do quadril e nunca a articulação da coluna. E para a execução aí do nosso terceiro educativo, nós vamos usar o chão. Vamos ficar na posição de 4 apoios, apoiando bem as mãos contra o solo, conectando bem os nossos pés com o chão também, mantendo a coluna neutra, mantendo aquelas curvaturas fisiológicas da coluna. E nós vamos fazer um movimento de levar o nosso quadril em direção aos nossos calcanhares. Esse movimento aqui, se a gente puder transferir ele para o plano vertical, é o mesmo movimento do agachamento. Eu estou fazendo isso. Então eu estou trabalhando exatamente essa dissociação quadril-lombar. Para quem tem uma boa mobilidade na região do quadril, isso é simples. Para quem ainda não tem, pode até ter um pouco de dificuldade, pode ser até mais difícil um pouco. Mas também é um exercício super interessante se fazer. Nos treinos de vocês sempre vão ter alguma mobilidade para essa região do quadril. E aí, quando vocês forem fazer agora, vai fazer mais sentido, vocês vão entender o porquê de estar fazendo esse movimento. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem sobre a dissociação quadril-lombar. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato, por favor, manda uma mensagem, manda um vídeo seu executando o movimento e aí a gente vai poder te auxiliar da melhor forma. A gente vai entender o que está acontecendo com o seu movimento. Tá ok? Muito obrigada, um beijo e ótimos treinos para você!